Então, vamos fazer uma breve leitura antes de darmos início, então, à nossa palestra. É do livro Florações Evangélicas, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Fala sobre os recursos espíritas. Agora que assimilaste o precioso conteúdo das lições espiritistas, deparas com as excelentes concessões da vida que já não podes desconsiderar. A fé, que então clareia os teus passos, se mantém graças ao combustível da caridade que podes utilizar indefinidamente por estar ao alcance dos teus recursos. Em razão disto, já não te podes permitir navegar como antes, em maré baixa. Descobriste os recursos do otimismo, e conquanto haja sombra circundando a tua oficina de ação nobilitante, abre a janela da esperança e vislumbra adiante a claridade que logo mais te envolverá. Nominalmente convocado ao pátio da censura ou ao balcão das queixas e reclamações, concorre com o rol da compreensão e da afabilidade, da mansuetude e da desculpa espontânea aos que não compartem contigo os propósitos de elevação, insistindo na tarefa encetada. Conhecendo a lei dos fluidos, poderás facilmente identificar as companhias espirituais saindo pela porta da oração dos redutos de vibrações negativas e perniciosas em que te encontres. Se te sentires inquieto no serviço em que te compete realizar, insultado por companheiros que não acreditam no teu esforço, silencia e produze mais. Se perturbações de variada ordem te impedem de prosseguir na execução do programa da tua própria libertação, não lamentes nem recalcitres. Eleva o pensamento aos planos da misericórdia divina e labora ainda mais. Assediado psiquicamente por entidades levianas ou perseguidoras, trabalha pelo bem de todos, utilizando os recursos de que disponhas e preenche os espaços mentais vazios, não concedendo trégua à ociosidade. Vencido pela fadiga desta ou daquela natureza, renova as forças, meditando uma página consoladora antes lida. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Não te concedas a insensata cooperação com o pessimismo ou o desalento, a rebeldia ou o egoísmo, estimulando a produção do erro ou a multiplicação da anarquia. Aquele que conhece o Espiritismo é beneficiário do Consolador, em cuja fonte aure forças e resignação, mas é também amigo da verdade, cuja companhia não tervergiza. Sejam quais forem as circunstâncias, avançando em rumo definido, certo da vitória final. Tem como modelo e guia Jesus, cujo chamado escutou e atende, prosseguindo na marcha após renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz, transformar-se em espírito autêntico, o que equivale a cristão verdadeiros. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Então vamos neste momento, então, fecharmos os nossos olhos e buscarmos a sintonia com o nosso Mestre Jesus, sentindo verdadeiramente a sua presença através de um calor agradável que nos envolve, de vibrações amoráveis, que somos todos envolvidos. Mestre amado, aqui estamos em teu nome para elevarmos os nossos pensamentos, sentimentos, aspirações. Esteja conosco em todos os momentos das nossas existências, das nossas lutas, assim como buscamos te perceber e seguir os teus ensinamentos, ainda que de forma rudimentar. Ampara-nos nas nossas lutas, para que saibamos aceitar
a tua consolação, o teu amor para com todos nós. Que sejamos gratos às oportunidades que temos recebido do plano espiritual. Que sejamos gratos ao amparo que temos recebido também dos companheiros encarnados que dividem conosco este palco de lutas. Gratos te somos por tudo o que temos. E te rogamos, Senhor, para que nos auxilie a compreendermos as lições que iremos ouvir através da palestra. E te pedimos que ilumines e abençoes ao nosso palestrante pelo sim. Muito obrigada e que assim seja. Então, de imediato, passamos a palavra ao nosso irmão Velocino, conhecido de todos nós, que é o presidente da nossa casa. Bom trabalho, Velo. Muito obrigado, Fátima. Uma boa noite a todos os queridos amigos e amigas que nos assistem, trabalhadores de nossa casa, simpatizantes do Caminho da Luz, e aqueles amigos do coração e da alma que se encontram também em outras cidades, em outros lugares, até mesmo em outro país, como é o caso, certamente, do Luciano, da família, que estão nos Estados Unidos, e estão conectados com o Caminho da Luz nesse mês especial de 89 anos de sua existência. Como colocou a Tamara nos comentários, um caminhão de flores ao amado Caminho da Luz. É assim que nós queremos nos irmanar neste mês em que completamos a casa 89 anos de existência. Que nós possamos continuar distribuindo muitas flores, tocando muitos corações, tendo esta oportunidade maravilhosa de servir em nome de Jesus. Então, esse mês, meus queridos, nós teremos uma programação toda especial no nosso calendário de palestras. Nós teremos amigos queridos aqui do Estado, que são trabalhadores da nossa federação, são expoentes do movimento espírita. Temos o Emanuel Burke, que vai falar aqui para nós, Guilherme Del Valle, nós teremos a vice-presidente da Federação Espírita daqui do Rio Grande do Sul, a Elizabeth Barbieri, o Vinícius, que coordena a área de liderança espírita, mas também nós teremos aqueles amigos que são de outros estados e que se fazem presente em muitas oportunidades, como é o caso do Isaías Claro, que vai nos falar acerca de o hábito da queixa. Nós temos também o amigo Gilberto Bordalo, que no ano passado fez uma belíssima palestra sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Esse ano ele retorna também, é trabalhador lá da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, do Rio de Janeiro. Vai nos falar sobre Chico, uma ponte de luz entre dois mundos. Nós vamos ter também o Eduardo Guimarães, todos conhecem, dispensa maiores apresentações. E nós vamos ter também, pela primeira vez aqui em nossa casa, César Braga Saide. O César Braga Saide foi um dos painelistas do Congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o último congresso que nós tivemos. Este ano nós vamos ter o Congresso do Centenário, né? E o César Braga Saide foi palestrante, painelista do último Congresso Espírita da nossa federação. Esse ano ele vai falar para nós sobre Jesus e as nossas tempestades pessoais. Pois muito bem, então vamos para o nosso trabalho da noite. Hoje nós vamos falar sobre a alegria de servir. A nossa casa, nesses 89 anos, tem sido esta escola, tem sido esse templo em que nós possamos exercitar o amor em todas as suas dimensões. E esta atividade são atividades que nos envolvem. E esse envolvimento é um envolvimento que nos deixa pleno de muita alegria. Todas as atividades que nós realizamos na casa, aqueles que compartilham conosco, todos os trabalhos, desde os mais simples até aqueles que exigem um envolvimento maior, tornando-nos, então, uma grande família, família espírita do Caminho da Luz, que, em nome de Jesus, sob o exemplo de Bezerra de Menezes,
procuramos servir no que é possível aqueles que, como a nós, em outros tempos, ou até mesmo, eventualmente, ao longo desta vida, precisamos de algum amparo, precisamos de um socorro, precisamos de uma mão. E nós vamos falar desse tema sobre o prazer de servir ou a alegria de servir, nos valendo da história de um amigo querido, nos valendo da história de alguém que viveu por bom tempo nos tempos de Paulo, caminhou nas mesmas estradas em que Paulo caminhou, e é uma pessoa que traz, em relação a nós, algo de muito comum. É uma pessoa simples, é uma pessoa que passou por dificuldades emocionais, assim como todos nós passamos. E com luta, com esforço, com dedicação, ele consegue fazer com que o seu coração se aproxime mais e mais de Jesus, encontrando a sua alegria de servir. Nós vamos encontrar esse nosso personagem à entrada da cidade de Listra. Ele caminhara durante um dia sob um sol extremamente forte. Os seus lábios estavam rachados e a sua boca deixava misturar o suor com o sangue. Mas não eram apenas os seus lábios que se encontravam rachados, com feridas. O seu coração também era um coração amargurado, cheio de trincas, de frestas, de dores, de amarguras. Esse homem perdera aquilo que era o seu maior tesouro nesta vida, a sua família. Perdera a sua esposa, a sua filha, porque ambas haviam lhe deixado. Ele se encontrava numa situação extremamente de dificuldade. Perdera tudo, deixara o serviço, o emprego, a sua ocupação. A vida não tinha mais sentido, não tinha mais gosto. E ele estava arquitetando, planejando suicidar-se através do envenenamento. Perdera as suas totais confianças em Yahvé. Não sabia o que a vida tinha lhe proporcionado esses momentos, por que ela havia lhe proporcionado esses momentos tão angustiantes de tanta aflição. Se encontrava ele uma certa manhã no mercado da cidade de Icônio, que era onde ele morava, e lá ele colhia vegetais e frutas do chão que as pessoas deixavam para que os pobres, os mendigos, se alimentassem. E naquela situação de um mendigo da vida, de um mendigo da alma e do espírito, ele ouve um companheiro, um amigo, conversar com uma segunda pessoa que nem chegou a reconhecê-lo, tamanha era a sua desfiguração pela tristeza e pela dor. Esse amigo conversa, então, com esta segunda pessoa acerca de um tal Nazareno de nome Yeshua, que viera ao mundo pregar uma boa nova, e que pregara da cidade de Cafarnaum, Betsaida, Dalmanuta, mas que fora surpreendido pelos homens do Sinédrio e que levaram à crucificação. Porém, um outro homem, que era um fariseu e também oficiava junto ao Sinédrio, foi tocado pelas palavras desse Nazareno. Esse homem chamava-se Saulo, dizia ele, e que de uma certa forma havia também ficado dementado, porque afastara-se do seu ofício no Sinédrio e começara a seguir as lições deste mestre chamado Yeshua. E este Saulo, por onde passava, levava multidões, curava as pessoas e falava acerca de um novo mundo pleno de felicidades. Ajudava, levantava, soerguia aqueles que fraquejavam, que sofriam, que padeciam.
Ao ouvir aquilo, esse nosso personagem de nome Abiel, não sabe por quê, mas fica tocado ao ouvir aquele homem falar de Saulo. E foi tomado de uma certa esperança, a última, que começou a brotar no seu coração naqueles últimos dias que prenunciavam o seu fim, porque ele arquitetava o seu próprio suicídio. Mas não sabe por que ele sentiu ali uma réstia de esperança, a buscar, quem sabe, esse homem, Saulo, que falava de um tal Messias, que talvez seriam aqueles que foram anunciados, aquele que foi anunciado pelos profetas. Ouvira também deste amigo que este tal de Saulo estaria por alguma dezena de dias na cidade de Listra, que ficava nas altas planícies, próximas daquele lugar, nas planícies da Licaônia, que era uma colônia romana na Galácia. Então, nós estamos vendo este homem, nós estamos vendo Abiel chegando em Listra, depois de um dia inteiro de travessia pelas pequenas estradas que ligavam Icônio a Listra, sob um sol escaldante, vertendo sangue dos lábios e muito suor no rosto. Ele entra na cidade de Listra por uma rua larga, vai até o final dela. À direita ele avista a cúpula da sinagoga da cidade, uma cúpula branca que se destacava do desenho das demais casas e da arquitetura daquela cidade. Mais adiante, uns 250 metros aproximadamente, ele observa um grupo de pessoas abaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore. Ele se dirige até lá. E no centro daquelas 50 pessoas aproximadamente que se encontravam ajoelhadas, ouvindo um homem que falava com tamanha potência, com tamanha vivacidade, com tamanha alegria, com tamanho magnetismo, falando sobre Yeshua, falando sobre Jesus. Dizia ele àquelas pessoas que estavam: alegrai-vos, vós que trazeis os joelhos desconjuntados e o coração sob o peso das aflições. O Cordeiro Divino que veio ao mundo para nos salvar me envia na qualidade de seu embaixador. Venho em nome dele trazer as palavras que levantam o pó e libertam das aflições. A hora do arrependimento é chegada. Todos os males serão podados quando extrairmos do coração o ódio e a mágoa. Peçamos perdão e misericórdia, ele habitará em nós. Sem saber por quê, ele, Abiel, que escutava, nunca mais apagaria da sua memória as palavras daquele homem. Ele baixou a sua cabeça, deixou que as lágrimas corressem abundantemente sobre a sua face. Jamais tivera a oportunidade de ouvir algo parecido. Absorvido pelaquela beleza e pela profundidade das palavras, começou a experimentar sobre o pó de Listra, depois de 15 anos, um pouco de paz. O orador, o sirineu, silenciou e seus olhos pousaram nos olhos de Abiel. Desconcertado, ele abaixou o olhar, foi quando ouviu: meu amigo e irmão Abiel, se bem-vindo em nome daquele que é a palmatória do mundo. Já te esperava para que pudesse juntar-se à caravana da nova aurora que despontará na terra. Ele ficou aturdido, sem saber o que estava acontecendo. Como é que aquele homem sabia o seu nome? Por acaso seria ele um adivinho? Foi quando Paulo de Tarso continua dizendo: sim, meu caro Abiel, já aguardava
a tua chegada. O mestre apieda-te de ti e pede que não recalcitres mais o que não podes vencer e que te junte a nós, porque ele sabe que tu tens um coração bondoso, que por ora se encontra um pouco desviado da luz. Precisa, meu irmão, em primeiro lugar, reconciliar-te com o teu espírito para depois dispor do espírito de serviço. Embora não entendesse ali o que se passava, sentiu um leve rubor e uma energia que lhe perpassou a alma, dando-lhe uma força e um vigor inesperados e há muito tempo não experimentados. Ali começa esta história de aproximação de Abiel com esse espírito, esse lindo espírito de Paulo de Tarso. E esse soerguimento lento, paulatino de Abiel na direção das palavras de Jesus, do convite do mestre para ajudar e servir. Abiel é um homem comum como todos nós. Nós não estamos trazendo aqui uma história daqueles que representam grandes expoentes da evolução humana, que olhando para estas situações parece que nos colocamos longe demais. Mas nós estamos trazendo aqui a personagem de um homem comum, simples, como cada um de nós, que vive as circunstâncias de dificuldades mais comuns, de saber lidar com as suas emoções mais básicas, mas fazendo os primeiros passos na direção do Cristo com confiança, até adquirir a sua verdadeira alegria de servir. Abiel, então, é acolhido pelo grupo de Paulo de Tarso. Abiel é apresentado a Timóteo, o jovem Timóteo, à mãe e à avó de Timóteo, ao também querido companheiro Silas. E Abiel é acolhido naquela noite na casa de Timóteo e de suas familiares. Nunca tinha sentido Abiel tamanho conforto como sentiu com aquelas pessoas. Ele, um estranho, foi recebido com tanto afeto, com tanto amor, como se fosse um deles. Passou uma noite memorável, Abiel, naquela casa. Dias depois, continuou seguindo Paulo de Tarso, aprendendo das lições de Jesus. E Paulo, então, comenta com Abiel que seguiria a sua viagem. Era a segunda grande viagem de Paulo de Tarso. E ele seguiria na direção da cidade de Icônio, depois iria para a cidade de Antioquia de Pisídia e depois pararia em Troade. Lá, dizia ele, receberia as instruções de Jesus para qual lugar deveria seguir. Abiel fez questão de seguir junto com Paulo. Paulo aqueceu, foram juntos então até Icônio, que era a cidade natal de Abiel. Ele foi até a sua casa, vendeu aquilo que ainda tinha, pegou os recursos, colocou à disposição de Paulo. Naquela cidade ele lembrou da sua vida, da sua juventude, lembrou do seu casamento com Reina, lembrou do momento em que a vida lhe deu o maior dos tesouros, a sua filha Shaina, que em hebraico quer dizer linda, maravilhosa, porque a menina representava essa expressão da palavra hebraica do nome. Era uma menina linda, maravilhosa, cativante. Ele lembrou desses primeiros 3 anos da vida de Shaina, desses anos maravilhosos do seu casamento, até que em determinado momento essa situação muda na convivência deles. Ele foi tomado de um ciúme doentio pela aproximação de um primo até o seu lar. Primo esse que ele falava reservadamente sobre a beleza da sua esposa Reina. E toda vez que ele via Leon na presença de Reina, ele era atacado por um ciúme doentio.
Esse ciúme foi tomando determinadas proporções que ele não conseguia mais se controlar. Tratava com desprezo, com descaso, com palavras rudes a reina e a filha, e continuou a se afastar cada vez mais do seu lar, a passar noites bebendo nos braços de outras mulheres, em busca de outros amores. Isso acabou desfazendo por completo aquele pensamento de felicidade que ele tinha acerca do seu lar. Chegou uma determinada noite em que Reina não suportou mais todo aquele calvário que passava. Nenhuma palavra conseguia levantar o ânimo e cada vez mais a desconfiança de Abiel para com ela era extremamente doentia. Ela pega a criança com 3 anos de idade, junta algum dinheiro que havia guardado e foge. Nunca mais Abiel as vira. Já haviam se passado 15 anos. Ele lembrava de tudo isso quando chegou em Icônio com Paulo de Tarso. Depois seguiram na direção de Antioquia de Pisídia. Nessa cidade, um novo capítulo passa a se escrever na vida de Abiel. Acolhidos na casa das pessoas que faziam parte do núcleo dos seguidores de Jesus, ele tem Abiel naquela noite um sonho impressionante. Ele vai se encontrar nesse sonho com Reina e com Shaina. A sua filha parecia uma deusa grega de extrema beleza. Shaina, já uma matrona, mas extremamente bonita, fala para ele acerca das dificuldades pelas quais as duas passaram depois que tiveram que abandoná-lo, porque ele já se encontrava tresloucado, agredia elas diuturnamente. Contou da fome que passaram, contou da perseguição cruel de alguns homens, porque ela se encontrava sozinha, uma mulher, até que uma determinada pessoa, um homem viúvo, as acolheu. As acolheu com tanto carinho, com tanta afeição, que mais tarde ela, a Reina, acabou se apaixonando por este homem, e ele casou com Reina e adotou Shaina como sua filha do coração. Abiel, quando ouviu essa história, sentia chispas de raiva saindo do seu coração, ao ouvir que Reina estaria com outro homem. E naquele sonho, uma terceira pessoa surge, que seria o esposo de Reina. E aí ele é tomado por um ódio imenso. Nesse instante, o espírito de Estevão estava junto. Começou a orar, envolveu Abiel, e ele, em poucos instantes, já estava acordando no seu corpo físico. Ficou apenas com uma leve lembrança daquele sonho, fragmentos dispersos, sem muita conexão. Quando ele acordou, no café da manhã, Paulo de Tarso disse que eles procurariam um cidadão romano que era simpático aos movimentos dos cristãos na cidade, inclusive frequentava as reuniões dos cristãos. Este homem tinha conhecidos na intendência romana lá de Antioquia de Pisídia e sabiam quais seriam os movimentos daqueles homens com relação à perseguição dos cristãos. Ele não sabe por quê, mas Abiel foi tomado por um certo desconforto. Paulo pediu que ele fosse junto à casa desse homem de nome Tércio. E aí eles se dirigem, então, à casa desse cidadão romano. Lá começam a falar acerca das intenções dos soldados romanos com relação aos cristãos, para que eles pudessem ter uma forma de reagir a determinadas investidas romanas e até mesmo dos judeus daquela época. Foi quando, naquele momento, entra uma jovem na sala, e Tércio chama essa jovem apresentando como sendo a filha do seu coração. Quando Abiel olha para ela, ele não sabe por quê,
mas ele percebe naquela jovem extremamente bonita algo de muito familiar. Aquilo lhe perturba a alma. Aquela jovem, ela sai. Quando ele iria perguntar para Tércio qual era o nome dela, uma outra senhora entra na sala. Tércio traz ela, dá-lhe um beijo, abraça e apresenta como sendo a sua esposa. Quando Abiel olha para a esposa de Tércio, ele é tomado de um grande susto, porque era a sua esposa reina que estava ali. Ela olha para Abiel e o reconhece. Abiel é tomado de um torpor muito grande e desmaia ante aquela grande emoção. Ele é levado por aquelas pessoas até um dos quartos daquela grande casa de Tércio e da família dele. Quando ele recobra a consciência, ele olha, está a reina e Shaina no quarto com ele. Ele começa a chorar quando vê a filha e a reina começa a contar para ele tudo o que se sucedeu depois dos instantes que eles deixaram Abiel, das perseguições que ela sofreu, das dificuldades, da fome, do frio, até que foram recebidas por Tércio. Ela trabalhou na casa de Tércio, ele era um viúvo ainda muito jovem, e que depois ele acabou casando com reina. E ela diz, ele é um homem que nos tratou sempre muito bem. Ele acolheu a nossa filha como filha dele do coração. Ele pegou, olhou para a Shaina, ela um pouco reticente, porque lembrava muito pouco do pai, ela tinha 3 anos de idade quando saíra de casa. Ele pediu para pegar as mãos dela, ela estendeu a mão, e ele traz as mãos dela até os seus lábios e dá um beijo, e as mãos são molhadas pelas lágrimas que saíam do rosto de Abiel. Nesse instante entra Tércio, Paulo de Tarso, e vem Abiel chorando. Pergunto para ele se ele estava bem, ele diz sim, apenas algumas memórias que me vêm à mente, mas já estou bem. Ele se levantou, foi até a sala, terminaram a reunião daquele dia e retornaram ao lar. Abiel ficou muito impactado com o que lhe aconteceu aquela tarde. A vida lhe trouxera de novo reina, mas agora na presença de outro homem. Aquele ciúme forte que Abiel tinha começou a somar na sua alma agora que tivera a oportunidade de estar presente da sua esposa. Será que não haveria possibilidade de conquistar o amor do seu coração de novo? De dar continuidade à sua família, aquilo que ele almejava? No dia seguinte, na noite particularmente, eles se encontravam no núcleo dos cristãos. Tércio estava junto. Eles ouviram um tropel de cavalos na rua e saíram todos até a porta da casa que acolhia aqueles cristãos. Haviam aproximadamente 35 soldados romanos que traziam um mandado de prisão contra Paulo de Tarso. Junto a eles estava Jetro, que era o chefe dos judeus na cidade de Antioquia de Pisídia. Quando Tércio vai conversar com aquele que representava a chefia dos soldados romanos, Jetro joga o seu cavalo em cima de Tércio. Foi quando então Abiel, num impulso, se coloca na frente de Tércio e recebe um golpe violento das patas do cavalo na sua têmpora direita. Abiel cai ao chão, salvar a vida daquele homem, e agora estava empapuçado de sangue daquela ferida. Foi levado correndo até a casa de Tércio, e começaram os primeiros tratamentos daquela extensa ferida. 3 meses se passaram na casa de Tércio, que ficaram particularmente reina cuidando de Abiel, dia e noite. Tércio era extremamente grato a Abiel,
porque aquela atitude corajosa lhe salvara daquele golpe quase fatal do cavalo de Jetro. Porém, em 3 meses, a recuperação de Abiel foi acontecendo. Nesses 3 meses, Reina ficou diretamente com Abiel. E ela foi exercitando naquele contato com Abiel o seu perdão. Quando Abiel recobrou a sua saúde, ele percebeu que estava sem a voz, uma afasia completa, não conseguia conversar. E ele via que a sua filha Shane estava muito incomodada com a sua presença naquela casa, que agora era o lar de Shaina. Ele se sentiu deslocado, saiu da casa sem agradecer, o que deixou os familiares um pouco chateados com isso. E aí Abiel segue viagem com Paulo de Tarso em direção à cidade de Troade. Lá começa uma nova história desse homem. Longe de Reina e de Shaina, da sua família, sentia que estava deixando para trás efetivamente a oportunidade de retomar uma ligação familiar com elas. E passa a viver, então, na cidade de Troade, na casa de Carpo, com a sua mãe, Adena. E uma noite ele tem um sonho extremamente interessante. Ele é avisado que há 2 encarnações passadas ele tivera ligação com um homem que produzia curas através do uso de ervas. E ele aprendeu nesta época, na Síria, os ofícios de quem trata as ervas e ajuda a curar as pessoas. E ele foi avisado, então, na espiritualidade, que ele iria retomar esse conhecimento do passado, a fim de que ele pudesse ajudar e servir na comunidade cristã de Troade. Ele acordou sem se recobrar desse sonho, mas dali 6 meses, a mãe de Carpo, ela cai dentro de casa, se machuca fortemente, ela desmaia, e ele, no impulso, começou a pedir a Carpo determinadas ervas, água, vinagre, alho, e começa a tratar aquela mulher de forma intuitiva. Ela logo em seguida recobra a sua saúde. Carpo ficou muito impressionado com aquilo e disse assim: tu vai ser muito útil no nosso núcleo cristão, ajudando as pessoas enfermas da carne, do corpo físico. E Abiel, então, começa esse novo capítulo com afasia sem falar. Ele vai tratando todas aquelas pessoas que vão chegando no núcleo. Os anos foram se passando e ele vai adquirindo uma certa proeminência. Ele chegou a ser chamado como curador de Troade. As pessoas já nem sabiam mais o seu nome, porque ele não falava. Ele tratava as pessoas com as ervas, mandava as pessoas que seguissem as orientações dos demais cristãos, que participassem das pregações, e ele foi curando aquelas pessoas durante vários anos, até que chegou um determinado dia em que o procônsul romano na cidade de Antioquia de Pisídia, quando nasceu a sua filha, ele percebeu que a filha estava cega, porque ela não movimentava os olhos. As pessoas passavam na frente dela e a menina não movimentava os olhos. E ele procurou Paulo de Tarso, porque sabia que Paulo de Tarso era um grande curador também, mas não sabia da cidade do paradeiro de Tarso, de Paulo. E aí ele ficara sabendo desse tal curador de Troade. Foi em comitiva com a família até lá, chamou Abiel, que ele não sabia o nome, mas era o curador de Troade. E esse curador de Troade, quando olhou a criança, ouviu de Estevão o seguinte: ela não é cega, essa menina. Ela tem apenas uma pele que recobre finamente todo o globo ocular dela, que impede que ela movimente esses olhos. Ela vai se curar com o tempo, mas tu podes abreviar com isso. E deu orientação de como fazer. No 3º dia em que Abiel estava tratando aquela criança, a mãe estava próxima e ela dá um grito imenso.
O procônsul vem correndo e pergunta o que aconteceu. Ela diz assim: a nossa filha está vendo. E a menina começou a movimentar os olhos, olhava para o rostinho da mãe, para o rostinho do pai e começou a sorrir. A família ficou encantada com a cura que aquele homem produzira na sua filha, na filha daquele casal. E ele ouve de Estevão dizer que aquela criança já fazia parte da quadra da história daquele homem, do Abiel, em vidas passadas. E que ele tinha um certo compromisso, uma dívida com aquele espírito. E agora, através desse ato de doação, ele completara a sua dívida com aquele espírito. Então, esta fama de Abiel toma conta de toda a região da Galácia. E ocorre um segundo fato, muito interessante, envolvendo novamente Abiel, Tércia, Shaina e Reina, a sua esposa. Tércio cai prostrado com uma doença muito grave, uma dor forte nas costas, uma febre que não cedia. Os médicos tentaram curá-lo e disse: olha, vocês que são familiares, fiquem com ele. Se por acaso ele começar a tossir sangue, me chamem, porque a situação vai se agravar. E foi o que aconteceu. A febre não parava, ele tossia sangue, 3 dias nesta agonia, o médico perdera completamente as esperanças. Mas a família ouviu falar de um certo curador de Troade. Não sabiam quem era. Mas eram 15 dias de viagem de Antioquia de Pisídia até Troade. Mas era a única salvação daquele homem. Foram 15 dias de pesares até chegar em Troade. Chegaram à noite na família de Carpo. Perguntaram se o curador de Troade estava lá. E foi, então, Carpo até o quarto onde se encontrava Abiel. E disse para ele: olha, aqui se encontra a tua esposa Reina, a tua filha Shaina, com Tércio, que se encontra extremamente grave e doente. Tu vai atendê-lo? Ele consentiu com a cabeça, pediu um papel para anotar e disse assim: ó, pede para colocarem o Tércio no quarto ao lado e deixar ele sozinho, porque ele não queria ser visto por Reina e Shaina. Foi o que aconteceu. Ele foi até o quarto sozinho, olhou aquele homem, mais uma vez a vida tinha colocado Tércio à sua frente. E ele ficou em dúvida naquela hora. Se ele curava aquele homem, se ele ajudava na cura daquele homem, ou deixasse que a vida seguisse o seu próprio curso. Se aquele homem morresse, talvez ele tivesse chance novamente com Reina e sua filha. Ele ficou naquele impasse, até que ele faz uma oração a Yeshua, pede luz, afasta do seu coração todo e qualquer egoísmo e aplica um passe naquele homem. E das mãos desse curador vai saindo uma luz azulada que percorreu todo o corpo dele. Em alguns instantes ele estava vomitando uma massa escura, mal cheirosa, e começou a limpar a boca desse homem por aquilo que saía dela. Saiu dali, pediu que as pessoas cuidassem, ele deixou anotado uns chás que deveriam dar. E quando a família retornou, começou a cuidar, dar o chá. Em pouco tempo, esse homem recobrou a sua saúde. Eles ficaram impressionados. Queriam conversar com o curador de Troade, mas ele avisou a família de Carpo que não precisava conversar, que eles não lhe deviam nada e que fossem em paz, apenas seguissem Yeshua. Essa família ficou extremamente agradecida por isso. Mais tarde, ele, o nosso curador de Troade, Abiel, é avisado de que a sua afasia seria curada, porque Paulo recebera a instrução de Estevão que aplicasse um passe em Abiel, que vinha do alto a concessão para que ele voltasse a falar novamente. E aí, Paulo de Tarso e Silas aplicaram um passe em Abiel, e ele começa a falar novamente. E no seu coração ainda palpitava uma vontade muito grande de avistar Reina e Shaina pela última vez. Assim como começou a brotar no coração de Reina e Shaina,
porque logo em seguida eles ficaram sabendo por Paulo de Tarso que o curador de Troade era Abiel. Então eles agora queriam ir até o Abiel para agradecer a cura de Tércio. Planejaram a viagem, foram até Troade, encontraram-se com Abiel. E Abiel pediu para ficar sozinho com a sua esposa e a sua filha. Foram momentos de grande ternura, porque Abiel já havia conquistado uma certa maturidade da sua alma, mas ele ouve primeiro de Reina um pedido de perdão. Ela dizia: meu marido, eu te peço perdão por não ter tido força de ficar contigo, te ajudado a te levantar, e aí eu fugi dos meus compromissos. Sei que tenho uma dívida muito grande com Deus e contigo, e quem sabe um dia eu possa ser efetivamente perdoada, mas eu peço meu perdão a ti. Se tu puderes me dar, isso vai acalentar muito a minha alma. A Shaina olhou para ele também, na primeira vez que ele ouviu ela chamar de papai. Meu pai, ela disse. As lágrimas começaram a correr dos olhos dele. Ela pediu desculpas por tê-lo tratado mal na casa dela, na casa do pai de coração, na casa de Tércio, porque ela se sentia desconfortável, dizia assim: pai, tu entendes, não é mesmo? Eu só tenho aquelas lembranças muito pequenas de tu agredindo a mãe, aquilo não me fez muito bem, mas eu sei das tuas boas intenções. Pai, eu quero te pedir perdão. Aquele homem chorava compulsivamente e dizia a elas: não são vocês que devem pedir perdão, sou eu que devo pedir perdão a vocês. Ele abraçou e os três começaram a chorar. E a reina disse para ele: meu querido, a vida nos colocou nessa situação. Eu tenho uma outra família. Tudo que nós fizemos, isso vamos deixar para trás. Vamos lembrar só das coisas boas daqui para frente e a vida há de perdoar a todos nós. E quando elas foram se despedir de Abiel, Shaina ainda volta-se para Abiel e diz assim: papai, quando é que eu vou te ver de novo? Ele só diz assim para Shaina: minha filha, quando Yeshua permitir, nós nos veremos de novo. Elas foram embora e foi a última vez em que Abiel viu com os olhos daquele corpo físico a sua filha. No inverno forte que se seguiu na cidade de Troade, Abiel teve um aneurisma que se rompeu e o seu cérebro foi inundado por sangue. E Abiel dava adeus a esta vida, a esta existência. Meus queridos, a vida de Abiel é muito parecido com a vida de cada um de nós. Nós sofremos pelo descontrole das nossas emoções. Quantos de nós realizamos translocadas atitudes movidos por um ciúme, às vezes um ciúme doentio, como era esse do Abiel, que era um ciúme imaginário, porque jamais Reina houvera traído Abiel, e ele soube disso depois. Quantos maltratam os seus familiares? Quantos de nós? A vida de Abiel é uma vida comum de cada um de nós. É uma vida que muitas vezes ela irradia ódio, raiva por algumas situações. Nós achamos que somos donos de determinadas pessoas, de certas circunstâncias da vida, e a gente lida muito mal com esta situação, e a gente é acometido destas loucuras promovidas pelas nossas emoções, machucamos os outros, ferimos a nós mesmos. Nós somos levados a perder aquele pouco de felicidade que nós tínhamos, em abrir mão dos nossos grandes sonhos por bobagem. E quem sabe, muitas vezes, nós pensamos também na pior das atitudes humanas, que é o suicídio. O Abiel é um personagem muito comum. É um personagem
muito parecido com o nosso, mas que conseguiu se erguer. Porque todos nós também temos a oportunidade de um dia bater a poeira desse nosso passado e seguir adiante, porque nós temos oportunidades, nós temos mãos que se dirigem a nós. Assim como Abiel, que ouviu aquele homem no mercado falar de alguém que dava esperança, que levantava a alma, que soerguia as pessoas, que falava de um novo mundo, falava de felicidade. Assim como aconteceu com Abiel, nós muitas vezes somos chamados a um socorro que nos chega. E quantos de nós entrou pelas portas do nosso caminho da luz, carregando suas chagas, suas aflições, como encontrássemos ali um pequeno oásis, uma luz de esperança na nossa vida, e recebemos do alto tantas bênçãos, que muitos de nós guardam na retina dos seus olhos esses instantes, que chegaram ali carregados de dores, chorosos, e que se encontraram depois alegres, sorridentes, felizes, conseguiram superar suas próprias dores, caminharam no controle das suas emoções e hoje trabalham com alegria efetiva de servir, como foi Abiel, trabalhando com alegria para Yeshua, ainda com suas dores, porque ele, durante longos anos, trabalhou sem poder falar, mudo completamente. Quantos de nós trabalham também com as nossas dores, temos os nossos problemas em casa, mas a gente vai para a casa espírita, para o nosso caminho da luz, temos o amparo do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Realizamos ali o trabalho, por menor que seja, mas ele faz parte de um conjunto de todas as obras que se irmanam com esta equipe do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, há 89 anos, na nossa casa. Esta casa de amor, de carinho, esta porta aberta, como se Paulo de Tarso estivesse lá a nos chamar. Venham todos vós, que estáis estropiados, joelhos desconjuntados, eu venho para lhe dar a oportunidade de perdoarem. Perdoem a si mesmos, perdoem aqueles que te ofendem. Isso passa, tudo isso passa. E a gente aprende. Nós somos educados como uma grande escola, como um templo em que exercitamos o amor. E aí brota em nós a piedade por servir. E nós vamos encerrar hoje, meus irmãos, esse encontro, uma expressão muito bonita de Bertrand Russell, em que ele escreve na sua autobiografia sobre esses sentimentos do amor, do aprender, do ensinamento e do servir. Ele diz assim, então, nas palavras de Bertrand Russell: 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governaram minha vida: o anseio do amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento dos homens. Estas 3 paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e para acolá, em curso instável, por sob profundo oceano de angústia, às vezes chegando às raias do desespero. Busquei primeiro o amor, porque o amor produz êxtase. Um êxtase tão grande que não raro eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas desta alegria. Ambicionava-o ainda porque o amor nos liberta da solidão. Esta solidão terrível através do qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime do nada. Busquei-o finalmente porque vi, na união do amor humano, numa miniatura mística,
algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei. E embora isso possa parecer demasiado bom para uma vida humana, foi isto que afinal eu encontrei. Com igual paixão busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas no infinito. E procurei aprender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disso, mas não muito, eu consegui. Amor e conhecimento, até um ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, conduzem para os céus. Mas, irmãos, a piedade. Ah, irmão, a piedade nos prende à terra. Ecos de gritos de dor soaram em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas pelos opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos. E todo esse mundo de pobreza, solidão e sofrimentos que converte numa irrisão o que deveria ser a vida humana. Anseio dolorosamente aliviar o mundo desses males, mas isso transborda de minhas possibilidades e também sofro. Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerada digna de ser vivida, e de bom grado tornaria a vivê-la, se tal oportunidade novamente me fosse dada. Assim é também a nossa vida nesta casa, no exemplo que Abiel nos deu, como um homem comum, a vencer as nossas dificuldades e encontrar aqui no caminho da luz o hospital, a escola, mas também o templo, para ajudar a amar e a servir com alegria. Muito obrigado a todos que nos assistem. Um mês maravilhoso de palestra e reflexões para nós, nestes 89 anos de Caminho da Luz, e que nós consigamos comungar mais próximos ainda com a espiritualidade amiga e com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual de nossa casa. Feliz aniversário, Caminho da Luz. Benditos sejam os teus 89 anos. Muito obrigado e uma boa noite. Nós é que agradecemos vê-lo pelas tuas palavras que tocaram os nossos corações. E o Caminho da Luz, fazendo aniversário, dá, nesta noite, o primeiro dos presentes, que serão todas essas palestras que as pessoas se dedicam a vir trazer o seu conhecimento, a consolação para todos nós. Muito obrigada, Vê-lo.